Bom, a gente vai conversar agora com o repórter Leonêncio Nossa, que trabalha no jornal Estado de São Paulo. Leonêncio, como é que você consegue conciliar assim, o trabalho com a tua vida pessoal, quando você faz uma grande reportagem? Primeiramente, prazer aqui estar com vocês, participar desse aprendizado, né? Eu também estou aprendendo bastante aí com a turma da Anhembi, Morumbi. Eu acho que não tem como separar muito, né? A nossa vida pessoal e a vida profissional, a gente é uma pessoa só, então a gente procura conciliar horários e tal, mas acho que não tem muito, é a mesma coisa, né? A gente se dedica, acho que eu me dedico todo o meu tempo à minha família, meus amigos e ao mesmo tempo ao meu trabalho, né? O meu trabalho faz parte do meu dia a dia, assim como minha vida, meu olhar de mundo, as coisas que eu acredito, eu uso nas minhas relações, né, de amizade, minhas relações familiares e também na minha profissão. Então não procuro muito diferenciar. Para mim, toda hora eu tô vivendo e independentemente se eu estou no trabalho ou estou em casa. Não separo muito, talvez seja um erro. Talvez. Assim, mas que nem você ficou 17 meses, por exemplo, produzindo uma grande reportagem, né? Sim. E como fica assim a família nesse tempo? Você não vai com a família não vai junto, né? Não, só vai na mente, né? Ela vai junto, está sempre presente. Mas desde que eu comecei na profissão e até antes, a família já estava preparada, né, para aquilo que eu queria. E eu sempre quis esse jornalismo, um jornalismo mais de profundidade, um jornalismo que exigia uma dedicação, às vezes integral. Então eu já passei 105 dias na selva, por exemplo, sem ter um telefone. Então a minha família já estava preparada para isso. Então é um projeto antigo, né? Desde menino eu já curto isso. Então a família tem que estar preparada. É difícil, não é fácil. E como surgiu, você falou um projeto antigo, como surgiu o teu interesse pelo jornalismo? Eu sou de Vitória, Espírito Santo, e na verdade é até difícil dizer assim o momento exato em que surgiu. Eu lembro que ainda criança eu já participava, já colaborava com o suplemento infantil do jornal Gazeta em Vitória, já mandava desenhos, eu não sabia escrever ainda, então essa paixão pelo jornalismo veio antes de eu saber escrever. E depois que comecei a aprender, fui alfabetizado, eu mandava colaborações, historinhas, né, para o jornal. E aí foi sempre assim, foi sempre a vida de jornalista. Sempre fez parte da tua vida? Sempre fez parte da minha vida. Eu vi também que, quando eu estava pesquisando sobre você, que ainda na faculdade, em 97, né, que você estudou na Federal de Espírito Santo, né, você teve um trabalho publicado no 4º Encontro Ibero-Americano de Comunicação. Eu queria que você falasse um pouco assim, sobre isso e qual a importância desse teu trabalho ser publicado. Eu vivi muito intensamente a vida universitária. Nos 4 anos que eu permaneci no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, não que eu tenha sido um bom aluno, mas eu fui uma pessoa que aproveitou muito, que curtiu muito a vida no campus, né? E ali eu participei de alguns grupos de pesquisa, de análise de comunicação. Uma dessas pesquisas era uma pesquisa sobre o noticiário de educação e saúde na imprensa capixaba. E um outro trabalho foi sobre a coluna do Hélio Gaspari. Eu me dediquei a estudar, a analisar a coluna do Hélio Gaspari. Então, eu também, como estudante, eu percorri muito o Espírito Santo, em busca de histórias, levantar histórias do Estado. Então, eu vivi muito intensamente. E nesse projeto, congresso aí que você citou, foi justamente esse trabalho do Hélio Gaspari, que foi uma análise que eu fiz e que depois foi reconhecido pela Intercom. Eu ganhei na época o prêmio de iniciação científica da Intercom, no congresso do Recife. E já tinha então um certo interesse também para o jornalismo político, né? E guerrilhas do país, né? Começa... na universidade eu procurava entender o jornalismo, né? Fazer uma análise do jornalismo que era feito. Ali eu desenvolvi, de certa forma, uma visão crítica da imprensa. Eu acho que ali eu passei a fazer
a ter uma visão, assim, diria, mais aprofundada do que era a imprensa ali. Eu comecei a olhar a imprensa de uma forma comparativa, né? Pegando um jornal, o outro, fazendo essas análises todas. E essa questão das guerrilhas, ela tem a ver com um pouco pelo interesse pela história do Brasil. A nossa história é uma repetição, né, de cenas de violência, de cenas de barbaridade. Então eu sempre fui, eu não diria que eu sempre fui apaixonado por guerrilhas, eu sempre fui apaixonado por história do Brasil. E eu acho que o jornalismo tem também essa função, além de você fiscalizar o poder público, você acompanhar as ações do governo, você fazer os serviços para a sua comunidade, você também tem esse papel, o jornalismo também tem esse papel de resgatar a memória coletiva. Uma memória que às vezes ela não é levantada numa sociedade. Então acho que o jornalismo tem esse papel de reconstruir a memória coletiva do país, seus momentos mais cruciais, seus momentos mais difíceis. E guerrilhas, guerras, revoltas, rebeliões, elas foram movimentos muito constantes ao longo da história brasileira, e que nos últimos tempos eu acabei me dedicando um pouco, né, a esse tipo de cobertura. Eu fiz em 2009 sobre o Araguaia, revelei alguns documentos inéditos, um arquivo inédito, uma guerrilha que ocorreu no sul do Pará em 72, entre 72 e 74. No ano passado a gente fez um trabalho sobre revoltas populares, as guerras desconhecidas do Brasil. Então eu acho que isso aí tem a ver muito também com a minha cobertura, né, que é a cobertura de política. Esses movimentos todos estão muito relacionados com a política. Eu sou um repórter de política, né, minha cobertura é política. Então, essa questão de guerrilhas é o momento em que a política ela desaparece, em que as pessoas optam pelas armas, né? Acaba todo o diálogo, então você vai no confronto. E essa, eu acho que faz parte também de uma cobertura política, né? Essas matérias aí de guerrilhas. E você prefere sente mais prazer fazendo uma grande reportagem, digamos, essas guerras desconhecidas do Brasil, ou dar algum furo na área da política, que é a tua área de atuação? Olha, eu gosto de contar histórias. Às vezes você não precisa viajar muito para você contar uma boa história. Às vezes você está dentro de um congresso, você está numa rua, você está num palácio, você está, enfim, independentemente do local em que você está, você pode se deparar com uma grande história. Então vai depender daí do repórter ter uma visão diferenciada para recolher na sua cidade, no seu bairro, né, ou no seu prédio, enfim, uma grande história. Então, sinceramente, assim, eu não tenho essa preferência de fazer uma reportagem que leva muito tempo ou um factual. Isso tudo, ela pode dar prazer para o profissional, né? Então, eu acho que eu não optaria entre uma grande reportagem e um factual. Tudo pode ser prazeroso, tudo pode ser importante, né? Para a compreensão da nossa política, para a compreensão da nossa memória. E quando você escreve uma grande reportagem, esse tipo de gênero, né, jornalístico, é um interesse seu ou, na verdade, uma ideia que parte do editor? Sugestão do editor? Olha, jornalismo é equipe. Eu aprendo sempre isso com meus chefes, meus colegas de trabalho. Você não tem como chegar a um resultado, por mais que aquele projeto seja um projeto individual, você não tem como chegar a um resultado, eu diria, positivo, bacana, se você não tiver todo o envolvimento de uma equipe. Esse trabalho das guerras desconhecidas, ele teve todo um trabalho da sucursal de Brasília, da chefia de Brasília, ele teve todo um trabalho da sede em São Paulo, então teve todo um trabalho de arte, de criação gráfica, de fotografia e de texto, que é o meu caso. Então, jornalismo é muita equipe. Quando a equipe funciona, tem química, o trabalho sai bacana. Agora, quando eu falo essa questão de grande reportagem, é que a gente associa muito a grande reportagem aos anos 60 e 70, que era aquela receita de grandes histórias, né, das grandes revistas, da realidade, dos jornais que faziam muito isso. Mas eu acho que hoje o gênero ele está em transformação. Não basta você trazer aquela receita dos anos 60 e 70 para a imprensa de hoje.
Por quê? Porque hoje o mundo é diferente. Você tem um judiciário diferente, você tem pressões do Ministério Público, você tem pressões de muitos agentes sociais, são novos agentes. Então não dá mais para você fazer aquele tipo de reportagem que você fazia antigamente. Vou te dar um exemplo, sem prolongar muito, que não é nem na área de jornalismo. O Câmara Cascudo, que é um folclorista, um antropólogo importante da inteligência brasileira, nos anos 30, ele publicou um livro chamado Os Jangadeiros, em que ele fez todo um tratado sobre a vida dos jangadeiros do Rio Grande do Norte. Em determinado trecho do livro, ele cita, o índice de suicídio nas comunidades pesqueiras do Rio Grande do Norte são muito elevados. E ponto. Ele continua contando a história dele. Hoje, se você escrever algo assim, se um professor da AMB escrever algo assim, um agente lá, da área da saúde, lá do Rio Grande do Norte, do interior do Rio Grande do Norte, vai entrar na internet e vai dizer, olha, de onde você tirou isso? Vai questionar. Agora, o que ele fazia é importante, é fundamental, porque antigamente se tinha, nessa área de acadêmica e mesmo na área de jornalismo, impressões, as pessoas faziam suas impressões e colocavam suas impressões. Então eu acho que isso que a gente tem que resgatar para a imprensa de hoje, essas impressões. Você chegar num campo, vamos supor, numa comunidade pesqueira ou, sei lá, numa favela e mostrar suas impressões de repórter ou de acadêmico. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter uns subsídios para não ser contestado. Você tem que ter subsídios para mostrar que aquela impressão, de fato, ela existe, de fato, ela tem uma verdade. Então, daí que eu procuro no meu trabalho usar essas receitas do passado da nossa imprensa, que tinha uma temática fantástica nessa área de social, na área de direitos humanos, na área de história, e ao mesmo tempo aproveitar a receita de uma escola que eu faço parte, que é a Escola de Brasília, que é uma escola investigativa, é uma escola de confrontos de documentos, é uma escola que está sob pressão 24 horas de todos os setores. Então eu procuro aliar aquela receita da grande reportagem de um passado recente com aquilo que eu aprendo nessa escola fantástica, que é a Escola de Brasília, que é a escola de jornalismo, do hard news, do dia a dia ali, da cobertura punk, né? Então é isso que eu procuro fazer nesse meu trabalho de hoje. Não sei se eu respondi a sua pergunta, senão você volta que eu... Não, você respondeu. E daí, entrando nisso, você tem algum, assim, quando você escreve, você tem algum padrão? Eu gosto de escrever mais contando história, mais uma linguagem mais coloquial, alguma coisa assim. Você tem algum padrão de escrita? Não, você segue? Não, depende, vai depender do momento, vai depender do tempo. Se você tiver 10 minutos para escrever, você não tem como fazer algo mais sofisticado ou algo mais coloquial. Então você tem que ir no fulano disse e ciclano afirmou. É a receita mais fácil e mais rápida para você passar a sua mensagem. Então, receitas tem muitas, vai depender do tempo, da situação, do leitor que você quer atingir, da forma que você quer expressar aquilo, de quem você quer botar como abre de uma matéria. Então não tem receita não. O importante é a gente ter vários padrões e vários modelos para utilizar no momento certo, na hora certa e naquele assunto específico. E você até citou, né, essa coisa de que surgiu o New Journalism, que era mais ou menos isso, contar histórias, né? Sim. E, na verdade, dizem que foi pelo desejo dos jornalistas, né, de escrever um grande romance, né? E você tem esse sonho também de escrever um livro contando uma história fictícia, alguma coisa assim, ou você é mais documental? Não, eu acho que a realidade, no caso como jornalista, ela tem personagens muito fantásticos. Não que eu não tenha interesse na ficção, mas a realidade, a não ficção, ela já te oferece situações, dramas e personagens
que já são suficientes para você fazer um trabalho que você acredita, um trabalho que você acha que pode contribuir de alguma forma para as pessoas terem um novo olhar, né, um olhar mais humanista sobre as outras, sobre o seu mundo, sobre o seu país. Então, é como se eu tivesse, assim, uma situação em que há muito material, em que eu não tenho necessidade de criar personagens quando eles já me são tão fortes. Eu acho que hoje há um problema, é inegável que essa pauta de direitos humanos, é inegável que a pauta social, que essa questão da memória, ela perdeu espaço, eu não digo não só no jornalismo, mas ela perdeu espaço no debate público. Então, hoje você tem muita gente a fim de falar, você tem muitos personagens em busca de jornalistas, em busca de escritores, em busca de documentaristas, em busca de músicos, em busca de pessoas que revelem suas histórias, que contem suas histórias, que narrem suas histórias. Então eu me contento com a não ficção, assim. Já tem personagens demais, né? E o que falta eu queria ter mais tempo para poder revelar suas histórias, contar suas histórias. Em relação à sua parceria com o fotógrafo, né, repórter fotográfico Celso Júnior, como é que surgiu? Você tem alguma preferência ou foi uma equipe mesmo? Não, nós temos uma equipe muito boa, eu diria muito boa, de fotógrafos, né, na sucursal de Brasília. Temos fotógrafos fantásticos e eu faço trabalho com todos eles. A minha parceria com o Celso ocorreu num fato meio inusitado. Eu cubro a presidência da República, o Palácio do Planalto, e a gente estava em fevereiro de 2006, logo após a crise do Mensalão, e o jornal mandou nós dois para o Piauí fazer uma viagem do Lula. Lula iria no Piauí. Ele ia dormir num hotel no Piauí e no dia seguinte ele iria fazer um comício lá. E o Lula não tinha ainda... Era um momento em que o Lula estava naquela fase retraído, ele tinha acabado de sair de uma crise, a crise de 2005, que foi aquela crise do Mensalão, e ele estava querendo ir para as ruas, ele estava querendo se colocar como candidato novamente para a reeleição. E a gente tinha informações que ele tinha feito uma dieta, ele estava bem disposto, tinha acabado aquela choradeira do Lula, chorava em todos os comícios, reclamava, ele estava numa fase muito boa. E a gente pensou, poxa, o Lula é de acordar muito cedo. É um presidente que sempre acordou muito cedo. E ele vai estar em Luiz Correia, que é uma das poucas cidades do Piauí que são banhadas pelo oceano, pelo Atlântico, ali no litoral, no pequeno litoral do Piauí. A gente, primeiramente, você, quando vai numa cobertura dessa, você chega com um dia de antecedência e você começa a avaliar o terreno, né? É assim o trabalho do repórter, é assim do segurança, é assim dos assessores, é assim de todo mundo. Você avalia onde você vai atuar no dia seguinte, para você não ter surpresa. Aí quando a gente chegou assim, puxa, o hotel dele é de frente para o mar. Um mar fantástico, o mar do Piauí. Olha, quem sabe ele não vai, amanhã cedo, vai acordar aqui e vai tomar um banho na praia. Pode ser, mas como pode não ser. Então, a gente resolveu ficar na praia. E a praia estava muita segurança, Então, a gente não podia chegar no dia seguinte. Senão a gente não conseguiria furar o bloqueio. Então, o jeito foi passar a noite lá, na areia, em busca de uma situação favorável, da imagem boa, de um texto bom. Enfim, a gente ficou lá, 6 horas em ponto, acendeu uma luz, às 5h50, acendeu a luz de um dos quartos e ali eu já tive certeza que não vai rolar, é o presidente. Aí o presidente saiu, foi informado pelos assessores que tinha jornalistas estranhos na área, mas ele desceu mesmo assim. Aí ele fez uma caminhada na praia, ele fez uma oração para os céus, então fez aquela cena toda, e a gente estava ali, a gente fez um material bem bacana, a gente estava lá e tal, fez aquele furo, foi bacana, foi importante. Então ali consolidou uma parceria e que acabou coincidindo com outros momentos também da cobertura, que a cobertura de política sempre é muito difícil, né? Então, só que ali a gente teve um trabalho assim que deu certo e
gente começou a fazer aí outros trabalhos juntos e também deram certo. E é um prazer trabalhar com o Celso, um grande profissional e que tem essa visão humanista também, né? Isso é o maior barato. Você acha, então, importante nessa parceria, jornalista e repórter? E jornalista e fotógrafo? Sim. A imagem, principalmente, cada vez mais, ela é fundamental na imprensa. O fotógrafo, ele é um pilar mesmo de um grande jornal. Então, a gente depende muito desse olhar. Eu diria que texto e fotografia, eles não dependem do outro. Você pode fazer uma boa reportagem só com texto, assim como você pode fazer uma boa reportagem só com fotos. Agora, se os dois tiverem que estar juntos, que tenha harmonia, que um se encaixe na proposta do outro. Não que a foto vai ilustrar uma matéria, e não que um texto vai emoldurar uma foto, mas um tem que somar. A foto ou o texto tem que somar naquela coisa. A foto também tem essa responsabilidade de trazer informação que o texto não traz. Então a fotografia, ela não é só ilustrar uma história, facilitar a compreensão, não. Ela também tem essa função de trazer a notícia, de trazer a informação, de sensibilizar, de emocionar. Então, eu não vejo problema nenhum quando eu faço um texto com um fotógrafo com uma matéria com um fotógrafo e de repente meu texto sai duas linhas e sai uma grande foto. O importante é trazer a notícia. Se ela vai vir em forma de foto, se ela vai vir em forma de texto, não tem importância. O importante é a notícia, a informação. E o que para você é uma boa reportagem? Seria esse complemento? Para mim, a boa reportagem é aquela que consegue sensibilizar quem compra um jornal, no caso, porque eu trabalho em jornal, né? A pessoa que liga uma televisão, ela tem que dizer, puxa, depois de assistir uma reportagem, um trabalho, tem que dizer, pô, valeu a pena eu ter assistido. Assim como a pessoa que compra um jornal, ela valeu a pena eu ter gasto 50 centavos, R$1, R$2, R$3 num jornal. Se aquela reportagem trouxe apenas diversão para o leitor, se ela trouxe um serviço importante, se ela trouxe uma informação que para ele como cidadão é importante saber na área de política ou na área econômica, para um repórter eu acho que isso tanto faz. O importante é você permitir dizer assim, olha, esse produto aí valeu a pena para quem buscava, né, alguma coisa importante para ele. Não acredito muito nesse jornalismo que se diz social, tem um certo pé atrás. Eu acredito muito nesse jornalismo que satisfaz as pessoas que compram, né, o produto. E você acha que a comunicação, assim, a mídia de massa, dá espaço para uma grande reportagem ou você acha que tem pouco espaço? A grande reportagem, ela foi muito forte nos anos 60 até os anos 70. Você tinha espaço garantido para essas reportagens longas. E a partir dos anos 90, essa reportagem ela foi perdendo espaço na imprensa como um todo. Essa reportagem que sempre esteve associada à temática social, associada a questões de direitos humanos, ela é inegável que ela perdeu força. Por dois fatores. Um, custo da apuração. É difícil você bancar uma reportagem amazônica. Você ir para a Amazônia, ficar 2, 3 meses e voltar. E outra é a questão do espaço, né, nos jornais, nas revistas. O papel, o preço de um papel. Então, só que nós estamos vivendo um momento que eu diria que é maravilhoso, porque esse problema do espaço, com a internet, acabou. Qualquer pessoa que tem um blog, ela já pode fazer uma reportagem de fazer inveja, enfim, aquelas mega reportagens, né, do passado. Então, o espaço não é mais problema. Se o seu jornal põe você para fazer uma grande reportagem na cidade de São Paulo, ele
pode dar um pouco espaço ali na parte impressa, mas no site você vai poder colocar tudo que você viu. Você vai poder colocar vídeos, você vai poder colocar imagens, você vai poder escrever o que você quiser, há muito espaço. A questão do custo ainda é um problema, né? Porque poucos são os veículos de comunicação que dispõem de recursos para fazer uma grande reportagem. Agora, eu acho que o papel do repórter não é se preocupar se tem espaço ou não tem espaço, é fazer. Não sei se não sei se isso é certo ou errado, mas é o que eu sempre fiz na vida. Eu sempre procurei fazer. Entendeu? Então, acho que está dando certo, né? Estou tentando fazer e está dando certo. Em relação a aqueles livros de reportagens feitos assim no calor da hora, tipo Sertões, que ele fez lá enquanto que estava vendo a guerra, né? Vendo o conflito. Você tem interesse assim, em cobrir alguma batalha que está acontecendo? Eu espero que as batalhas não ocorram, né? Para a gente não precisar escrever sobre elas. A gente sempre busca um lugar de paz, de harmonia. Agora, o livro-reportagem, ele surge quando o repórter tem a necessidade de prolongar, de discutir mais um assunto. Os Sertões, ele continua sendo, apesar de muitas pessoas, do tempo, se passou tanto tempo, mais de 110 anos da guerra, os Sertões ainda continua sendo uma referência para todos nós. Euclides começou a escrever, mandar matérias para o Telegrama, para São Paulo, do sertão da Bahia para São Paulo, e depois ele reescreveu toda aquela história em forma de um livro. Eu diria que nem foi no calor da hora. Ele teve um tempo de trabalho, do final da guerra de outubro de 1897 até 1902, ele teve todo um tempo ali de repensar aquela cobertura. Eu acho que aquele livro que é escrito no calor da hora, ele tem uma riqueza muito grande, porque ele consegue captar a emoção, o sentimento da hora, do momento. Mas, ao mesmo tempo, um livro bem trabalhado, depois, permite ao autor voltar ao tema de uma forma mais tranquila e calma, analisar tudo aquilo. O próprio Euclides faz uma reavaliação de tudo que ele escreveu. Se você pegar o material diário dele com os Sertões, você vai ver que ele reescreve tudo, ele repensa tudo, a própria atuação do Exército. Nos diários ele faz uma avaliação, no livro ele já faz uma denúncia memorável. Então, são todas formas que valem a pena, não tem uma que seja melhor do que a outra. E na sua reportagem sobre a guerrilha do Araguaia, né, que você citou até antes, você conseguiu fazer com que o Major, né, Curió confessasse alguns fatos. Como você conseguiu essa confiança com a fonte? E você acha isso importante? Acho que a confiança na relação entre fonte e jornalista, ela tem que se pautar, ela ocorre com a transparência. Você tem que, de cara, tem que deixar claro o que você quer, o que você propõe, o que você acha. Isso pode tornar mais difícil a relação, mas vai ser uma relação que vai ser construída com transparência. Talvez isso levou que o Major Curió não falasse absolutamente nada no primeiro momento, porque ele sabia que eu iria contar aquela história de forma independente e mostrando realmente a atuação do Exército, que foi uma atuação bárbara no sul do Pará. O que ocorreu lá foi uma matança. Mas eu acho que a partir do momento que eu deixei isso claro para ele, permitiu que ele acreditasse que ele sabia para quem estava falando, e chegou um momento, 8 anos depois, que ele acabou repassando documentos e revelando histórias que talvez, se eu fosse de outra forma, ele não passaria, não contaria. Então, acho que transparência é fundamental. Eu acho que a pegadinha, ela não dá certo. Não dá certo.
Se fosse um recurso que desse certo, a gente podia até discutir. Mas eu acho que não dá certo. Não adianta você dizer uma fonte, olha, estou atrás disso, e quando na verdade você quer contar outra história. Isso nunca dá certo. Pelo menos eu nunca achei que valesse a pena, não. Então, se eu chego aqui para a pessoa, se a pessoa fez algo que a sociedade é errado, eu vou direto no assunto. Olha, estou aqui porque eu sei que você fez algo que não foi legal. E estou aqui, não é para falar bem de você ou não, também não estou aqui para te julgar. Estou aqui para contar uma história, e a história que eu quero contar é assim. Então, acho que isso facilita. E então você é adepto a uma boa amizade, digamos assim, ou você é adepto ao distanciamento? Não, distanciamento total. 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 O jornalismo não tem amigos poderosos, o jornalismo não tem amigos que influenciam na sociedade. Não tem. Você tem que estar livre para falar bem e falar mal de qualquer pessoa. Eu acho que a amizade, quando começa uma amizade, você se afasta de alguns princípios. É normal que nas relações humanas você cobre um palácio, você cobre um congresso, você cobre determinada área, no futebol, você passa a ter relações com características de amizade. São seres humanos, a gente está lidando com seres humanos. Mas temos que fazer um exercício diário pelo distanciamento, para que essa relação seja apenas de transparência e de cordialidade, não mais do que isso. A amizade, ela não combina com o jornalismo. Você é amigo ou você é jornalista. Enfim, eu acho que é isso, né? Agora entrando na questão de prêmios. O Estadão foi um dos vencedores, né, do Prêmio Anual Excelência Jornalística em 2011, e inclusive o Prêmio ESSO também, né? É finalista. Tem 8 finalistas, né? Isso. Dentre esses 8, tem o Guerras Desconhecidas. Tem, e o do Rio Amazonas também. E como você se sente em relação a isso? Assim, são prêmios importantes, né, na área de jornalismo. São, mas essas histórias, tanto essa história das Guerras Desconhecidas, quanto a história que a gente fez no perfil do Rio Amazonas, que também está na final do ESSO, elas são histórias que nos exigiram tanto como profissionais. Foram histórias que a gente viveu com tanta intensidade, né, aquela apuração, aquilo tudo, que eu diria que elas nos completam. Você tem um resultado, você tem um caderno que conte histórias de revoltas brasileiras, 9 revoltas brasileiras, você trazer aquilo para um grande público, histórias desconhecidas, aquilo te satisfaz, como jornalista, como profissional, como cidadão, ou como simples leitor. Então, eu acho que o bom mesmo é você ver aquilo publicado, a sua história publicada. Esse é o maior prêmio, esse é a maior satisfação de um profissional. Não tem. Eu corro o risco das pessoas, demagogia, mas é um prêmio. Não, claro, o prêmio numa carreira jornalística é que valoriza um profissional, ilustra o reconhecimento de um mercado pelo profissional. Mas eu estou para conhecer algo que me dá mais satisfação do que ver uma história na página de um jornal, um site na internet. Eu estou falando isso com muita sinceridade. E existe algum trabalho que você fez de forma independente, sem ser por algum jornal ou alguma coisa, algum veículo? Sim, eu fiz um trabalho sobre um perfil do Rio Amazonas, que a gente foi justamente com o Celso. A gente percorreu o rio das nascentes no sul do Peru até a foz no Amapá. E aquele foi um trabalho independente. Momentos de férias, de finais de semana, licenças e tal, num período de 4 anos. Que depois nós também fizemos um produto, um caderno, né, para o jornal, e que resultou aí num livro chamado Rio, uma viagem pela alma do Amazonas, publicado pela Record, e que foi um trabalho independente, né, nosso, um trabalho extra aí, um trabalho de jornal. Deu muito prazer também. E agora,
que você indicaria assim, para quem tem interesse para fazer esse tipo de trabalho? Esse trabalho independente ou esse trabalho de grande reportagem, de reportagem com profundidade? Olha, é curtir muito o ser humano, assim, eu acho. É gostar muito de ouvir, mais do que falar. Estou aqui sofrendo aqui com vocês. Mas esse prazer de ouvir as pessoas é isso que um jornalista tem que ter, assim, que eu acho. E a grande história, ela está dentro de qualquer ser humano. Qualquer ser humano tem um mundo dentro dele, um universo dentro dele. E isso não é palavra, não é frase de efeito. É verdade mesmo, assim. Você vai ouvir uma pessoa, um jovem na periferia, de seus 14 anos. Que mundo que tem esse rapaz, essa moça? Assim, as imagens que ele guardou numa curta experiência de vida. Que dirá de um idoso, uma pessoa de seus 80 anos, seus 90 anos. É fantástico você enxergar o tempo no rosto de uma pessoa, entendeu? Enxergar coisas assim, a beleza, enxergar os dramas, enxergar mundos no ser humano. Então, acho que ontem e hoje a arte de contar uma história, ela permanece. Nós passamos muitas transformações tecnológicas, transformações na sociedade, transformações no nosso meio jornalístico, mas tem coisas que se mantêm e o segredo, eu acho, de um profissional é descobrir uma forma própria de olhar o mundo e socializar aquilo, transformar aquilo ali numa reportagem, para que outros também possam ver a sua visão de mundo. É mais ou menos por aí. Bom, no caso da grande reportagem Guerras Desconhecidas do Brasil, como você conseguiu o aval para ficar 17 meses afastado? Na verdade, esse trabalho, ele foi um trabalho paralelo, conciliado com o meu trabalho como repórter de política em Brasília. Então eu conciliei essas reportagens, a apuração dessa série de reportagens com o meu trabalho diário no Palácio do Planalto. Então aí eu apresentei um projeto que o jornal aprovou e tocamos, conciliando, né? E alguém ficou responsável pela tua antiga função? Então não, né? Porque você conseguia... Eu tentei conciliar, né? Trabalho dobrado. Em relação à linha editorial do veículo em que você trabalha, teve alguma implicação, uma coisa assim que você talvez expôs, não sei? O jornal, ele prioriza, todo jornal se preza, tem que priorizar a reportagem. E nosso trabalho, antes de mais nada, é um trabalho de reportagem. E ele foi muito bem aceito desde o início. Porque também há uma tradição, no caso do Estadão, nessas revoltas, nesses dramas dos sertões brasileiros. Isso vem desde o século XIX, que o jornal sempre valorizou, deu destaque para essas reportagens. Você citou Canudos, o caso mais emblemático, mais famoso, mais simbólico. Mas você teve na época, nos anos 30, na época do Estado Novo, que o jornal fazia uma cobertura dessas revoltas que ocorriam nas grandes cidades e no interior também. Depois teve nos anos da repressão da ditadura militar, o Estadão foi o único jornal que deu uma reportagem, publicou uma reportagem apurada no front da batalha da guerrilha do Araguaia. Foi o jornal que revelou que existia uma guerrilha no sul do Pará. Então, na verdade, esse trabalho das guerras, em especial, ele está muito de acordo, eu diria mais do que a linha editorial do jornal, ele está muito de acordo com a história, com a tradição do jornal, que sempre foi uma tradição de se voltar para os sertões brasileiros. E quando você ouvia assim, os depoimentos das pessoas, isso te afetou de alguma coisa, uma forma pessoal? Os depoimentos? O repórter nunca pode se envolver. Ali a gente trata apenas como contador de histórias. Então eu procurava registrar aquilo
e tocar em frente. É claro que a gente é humano e a gente, de certa forma, você entra naquele universo, né, de determinada pessoa, de determinada cidade, mas isso não deve ser o caminho. O repórter sempre tem que colocar uma postura ali fria, de certa forma, né? Porque o que as pessoas querem do repórter é justamente essa função, né, de relatar histórias, não mais do que isso. E trazendo essas guerras conhecidas para o contexto atual, a questão de crise, a questão da situação das pessoas, da realidade social, o que você atribuiria como herança dessas guerrilhas, dessas revoltas? Acho que essas revoltas mostram que o brasileiro não é pacífico, como muita gente tentou colocar no debate. O brasileiro, ele, independentemente da sua camada social, da sua faixa social, da sua formação, ele pega em armas, ele entra numa luta armada para defender sua terra, sua mulher, seus meninos, enfim. Então, essas guerras, elas, como herança, assim, para o país, elas trazem justamente essa face, né, do brasileiro. Acho que essa é a maior contribuição delas para a história, né. E o que muda na apuração e na própria edição, né, de uma grande reportagem com a questão da mídia digital? É mais um instrumento que a gente dispõe para facilitar esse trabalho. Esse trabalho de grande apuração, ele é muito facilitado hoje pelo espaço que a mídia digital tem, pelo instrumento dela em si. Um site, por exemplo, te permite colocar um vídeo, permite colocar uma foto, então um depoimento. Então só vem facilitar esse trabalho da grande reportagem. E como se tornou essa grande reportagem uma ferramenta multimídia? Foi ideia a partir de você, da equipe? Então, quando a gente começou a ir fazer as viagens, a gente começou a gravar, fazer esse vídeo, fazer imagens, fazer fotografias, fazer áudio, tudo. E tinha um material muito rico, que só a página de jornal acho que não absorveria tanta informação, tanta riqueza. Então a gente procurou trabalhar esse material, né? Botar os documentos, pôr os documentos no site, botar os vídeos no site. Então a internet só facilitou, foi um complemento bacana aí para a gente mostrar essas revoltas. Agora entrando na questão da reportagem O Rio, como é que surgiu essa ideia do projeto? Uma ideia sua? Desde que eu comecei a andar pela Amazônia, eu sempre tive vontade, curiosidade de saber como que o Amazonas nascia, como que ele terminava. Quando você fala do Rio Amazonas, sempre vem aquela imagem tradicional, um rio serpenteando a floresta, né? Um rio barrento serpenteando a floresta. Mas de onde surge esse rio? Como ele termina? E eu levei muitos anos para ter uma certa, diria, coragem, condição de ir atrás, né, das suas nascentes. E fui eu e o Celso, fomos lá para o sul do Peru, na região dos Andes, para ver onde que ele nascia. E dali a gente desceu até a Foz. E foi percorrendo para entender cada trecho dele, cada povoado, cada cidade que estava nas suas margens. A ideia é bem simples, né? E qual a importância desse livro para a sociedade, assim? Olha, a gente quando vai fazer um trabalho desse, a gente não procura saber muito se vai ser importante, vai ter alguma importância social. Mesmo porque é muito difícil você avaliar o que é um trabalho importante para uma sociedade. Eu nem conheço bem direito que sociedade que é essa que nós temos.
Mas agora, sempre quando eu faço um trabalho, eu vejo se é um trabalho que vai me trazer um prazer como cidadão. E eu, de cara, assim, eu queria muito fazer, entender o Rio Amazonas, levantar o perfil desse gigante. E com essas viagens pela Amazônia e pelos Andes para retratar o Rio Amazonas, a gente percebeu que o Rio contribuiu muito para a nossa formação histórica e social. Se você pegar, vamos supor, o movimento romântico brasileiro, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um poeta que bebeu do Amazonas, que percorreu o Amazonas. O modernismo, Mário de Andrade, enfim, Raul Bopp, todos esses grandes nomes da Semana de 22, eles percorreram o Rio Amazonas. Então, Macunaíma, que é um grande personagem da literatura brasileira, é um personagem da beira do Amazonas. Então, o mito é de Roraima, mas toda aquelas histórias vividas pelo Macunaíma, elas são histórias dos ribeirinhos do Amazonas. Então é um rio que tem essa imagem do desconhecido, mas ao mesmo tempo um rio que faz parte da nossa cultura, né? Então eu queria mostrar esse desconhecido e ao mesmo tempo ser que é tão próximo, né, de todos nós. E você se dedicou quanto tempo mesmo para fazer? O total de viagens pelo Rio foram 110 dias. Foram uma série de 8 viagens, um total de 110 dias. E foi um prazer muito grande fazer esse trabalho. E quando você começou a fazer, você já queria que você pensou em transformar em um livro ou não? Sim. Essa ideia era fazer um livro, porque era uma viagem, né, muito longa, então o meio mais interessante aí que a gente viu era um livro.